Queridos, desejo que a paz do Senhor Jesus possa estar presente no seu pensamento, no seu coração. Hoje nós estamos recebendo aqui na minha casa a minha família. O meu filho primogênito veio passar as férias conosco e nós decidimos gravar uma mensagem em parceria, ele e eu. Então, para falar de família, não é? Uma vez que nós estamos fazendo essa mensagem em família, nós queremos falar sobre um assunto muito interessante, que está lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 12 ao 14. Diz assim: Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Queridos, essa mensagem é muito interessante, porque Obed-edom, ele era um geteu, ele era da Filistia. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Porém, lá tinha o Obed-edom, que era uma pessoa amiga do rei Davi. Por que a arca foi parar na casa desse homem? A arca de Deus, ela estava sendo levada para Israel, e aí o que aconteceu? No caminho, um boi tropeçou numa pedra e um dos filhos de Israel, por nome Uzá, ele foi segurar a arca, e nisso que segurou, o Senhor Deus resolveu matá-lo, porque a ordem era que não tocasse na arca. Por isso, nós lemos que Davi ficou temeroso em levar a arca para Israel novamente. O que ele fez? Então ele lembrou do seu amigo geteu, Obed-edom, e foi lá e conversou com ele, falou: olha, eu vou deixar a arca aqui na sua casa por um tempo. E a arca ficou lá por 3 meses. O que significa a arca do concerto? A arca, irmãos, era um caixote de madeira de acácia. Dentro desse caixote tinha lá as tábuas dos mandamentos, com os 10 mandamentos. Tinha uma vara de Arão que tinha florescido e tinha também um pote de maná. A arca significava aliança, um concerto de Deus com o seu povo. Significava o seguinte, que aquele que guardasse os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, o Senhor iria abençoá-lo com alimento, não faltaria alimento, e também a providência divina. A vara de Arão que floresceu significava que a presença do Senhor estaria sempre com o povo de Israel. Isso não é maravilhoso, Felipe? Com certeza. É uma coisa linda, porque a arca do Senhor, ali no meio do povo de Deus, representava a bênção do Senhor. Como foi citado, um homem morreu porque tocou na arca. Embora foi muito provavelmente de boa intenção, que era segurar a arca para que ela não caísse no chão, a ordem era que ninguém tocasse. E muitas vezes, cheio de boas intenções, a gente acaba cometendo certos erros que não deveriam. Uzá, ele morreu porque ele desobedeceu. Deixar essa arca cair no chão. Porque Deus, ele teria alguma providência. Não precisaria da intervenção humana. Muitas vezes na nossa vida, Deus mostra algo para nós e a gente acaba passando por cima das coisas, colocando o carro na frente dos bois, como diz o ditado popular. Foi o que aconteceu. Nós temos que confiar em Deus. Deixe que Deus haja, deixe que Deus faça a obra. Assim como aconteceu com Uzá, que desobedeceu a Deus, acontece nos nossos dias hoje, com as nossas responsabilidades, com os nossos compromissos que nós assumimos, seja ele
no meio social, no meio acadêmico, seja no meio profissional ou familiar. Muitas vezes esses compromissos fazem com que nos afastemos de Deus, fazem com que Deus seja colocado em segundo plano, por mais que sejam compromissos familiares. A Bíblia fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas se acrescentarão. Isso é em todos os sentidos da nossa vida. A família, ela é a base cristã e ela é a base da sociedade. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, a nossa família, ela diretamente vai ser abençoada e vai ser privilegiada por Deus também. Porque nós estamos buscando a Deus. E isso, nós buscando Deus, mostrando para a nossa família, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos e para as pessoas que nos rodeiam, elas vendo a nossa devoção, vamos colocar dessa forma, a nossa dedicação às coisas espirituais, às coisas de Deus, eles também serão abençoados, também serão conduzidos por Deus. Dessa forma, não sofreremos o que aconteceu com Uzá, a desobediência que Uzá sofreu. A morte espiritual, ela acontece lentamente. Eu vou colocar de uma forma para ficar fácil. Os 10 mandamentos foram colocados por Deus para que fossem guardados, e Deus colocou que eram pecados extremamente graves. Então vamos colocar que os 10 mandamentos é o pecadão, é um pecado pesado, grande. Só que se eu fico com raiva do meu irmão, se eu estou no trânsito e alguém me fecha, e numa hora a gente acaba falando algo mais pesado para aquele condutor, ou se em uma outra situação, uma outra ocasião, a gente se depara com coisinhas pequenas, e aí é pecadinho hoje, é pecadinho amanhã, é pecadinho agora, é pecadinho daqui meia hora, é um pecadinho aqui, um pecadinho ali. A somatória desses pecadinhos torna-se da mesma forma que um pecadão. Pesa, porque uma coisinha aqui, outra coisinha ali, ele vai juntando, e se nós não nos aproximarmos de Deus, o que acontece? A morte espiritual lenta. Aos pouquinhos vamos nos afastando de Deus, e esse é o problema. É o que nós não podemos deixar acontecer. Porque uma vez que um pai e a mãe é a base familiar, e se você que é pai e você que é mãe vai se afastando de Deus, fica difícil de você apresentar Deus para os seus filhos. Pensa nisso. Se aproxime de Deus. Não faça como Uzá, e sim como Obed-Edom. Nós vimos no texto que um homem morreu porque desobedeceu, mas também o texto nos traz uma coisa muito bonita, que é a obediência de uma família. Uma família obedeceu e ela foi abençoada. Quando Obed-Edom resolveu colocar a arca dentro de casa, Deus resolveu abrir as portas da bênção para aquela família. Eu imagino, Felipe, que ali dentro daquela casa, eles colocaram aquela arca num local e com certeza eles ficavam lembrando que Uzá tinha morrido. Felipe, imagina a tensão que foi para eles, não é? E quando toda vez que olhava para aquela arca, eles lembravam que um homem morreu porque tocou naquela arca. Com toda a certeza do mundo, Obed-Edom, a sua esposa, falava para os seus filhos: não toque na arca, não toque, porque senão vocês vão morrer. Então isso trazia o temor de Deus para dentro da casa. Eles passaram a ter medo de tocar na arca, ou seja, respeito. Eles passaram a reverenciar o Senhor com a sua arca, tudo aquilo que era de Deus. Então veja, com toda certeza eles colocaram aquela arca num local especial, e todas as vezes que passavam pela arca ou por onde estava aquela caixa de madeira, eles olhavam para a arca e falavam: olha, ali está o poder de Deus. Então a família deles foi muito abençoada, por quê? Porque eles decidiram que eles iam respeitar, reverenciar e temer ao Senhor, tá certo? Eles passaram a ser abençoados por conta disso. Com tudo isso, nós concluímos que
quando nós decidimos trazer a arca de Deus, ou seja, a aliança com Deus, para dentro da nossa casa, do nosso lar, o Senhor, Ele nos abençoa da mesma maneira como foi com Obed-edom. A aliança que nós fazemos com Deus, ela é no nosso íntimo, lá no nosso coração. Se você decidir se entregar para Deus, se apresentar para Deus, confiar em Deus, a sua vida, ela vai ser próspera. Mas a prosperidade nem sempre ela é financeira. A prosperidade é sempre no ponto que Deus vê a necessidade. Então a prosperidade, ela pode ser financeira sim, mas ela pode ser de saúde. Pode ser que você tenha algum problema de saúde, por exemplo. A bênção, a prosperidade pode ser no seio familiar. Famílias não têm paz no seio familiar. Muitas famílias estão sendo destruídas. E a família que, por mais que não tenha, muitas vezes, a prosperidade financeira, mas tem saúde, tem paz no seu lar, mas tem lá o arroz e o feijão, tem o ovo, tem alguma coisinha lá para poder acompanhar, é próspero. Isso é prosperidade. A prosperidade é quando as áreas que são necessárias para a nossa família estar bem, elas são abençoadas. E nem sempre o financeiro é o ponto principal, como muitos colocam. Como muita gente acha. Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, não que eu seja velho, tá? Mas quando eu era mais novo, tinha meus 16, 17 anos, 18 anos, eu pensava que, não, eu vou trabalhar para eu ter uma carreira, para eu ter um salário muito bom, uma casa muito boa, um carro do ano, para poder andar muito bem vestido. E assim, é uma coisa irrelevante. Porque aquilo que é necessário para a minha família, aquilo que é necessário para a sua família, Deus vai fornecer. Porque lá em Mateus capítulo 6 diz assim, que os lírios do campo são belos e formosos. E se nós analisarmos, nem mesmo Salomão se vestiu de tamanha glória. Aí, lá fala também para nós olharmos para os passarinhos. Eles voam livremente. E eles não plantam, eles não semeiam, eles não cultivam nada, eles não colhem nada, mas Deus alimenta eles. E lá faz uma reflexão. Fala para você, se Deus faz isso com um passarinho, não vai fazer contigo? Que é mais importante para Deus do que o passarinho? Se Deus veste o lírio do campo, não vai te vestir? Que é mais importante do que o lírio do campo? Então nós temos que acreditar em Deus. Entregue sua vida na mão dele. Permita que Deus faça com que a obra e a bênção dele seja realizada e esteja completa na sua vida. O simples fato de você estar respirando agora é bênção de Deus. Então, a bênção, ela se estende para os seus filhos também. Ela se estende para os seus netos também. Mas só que você tem que fazer a sua parte. Se entregue, apresente Deus para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. E a Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo na velhice não se desviará dele. Quando você cria o seu filho, ensina o teu filho a ser um cidadão de bem, a sua filha a ser uma cidadã de bem, ela vai permanecer assim. E da mesma forma acontece com Deus também. Ensina os teus filhos, teu cônjuge, os que estão próximos a você. E pregue, não com palavras. Eu não sei pregar com palavras. Pregue com a sua vida. Mostre com a sua vida. Muitas vezes, as tuas ações falam mais do que boas palavras. Faça isso. Tem um versículo em Êxodo, no capítulo 20, que fala assim, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, olha só, Deus está falando, Ele é muito misericordioso, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª, e daqueles que fazem a vontade dEle até 1000 gerações. Pense na sua geração, pense na geração dos seus filhos, dos seus netos, pense na sua linhagem. Qual é o legado que você vai deixar para eles? É isso que você tem que pensar. Então a bênção do Senhor se estende para
todas as pessoas que te cercam. Uma vez que você prega com a sua vida, com as suas atitudes para essas pessoas, elas vão olhar para você e vão falar: olha, Deus faz a obra na vida das pessoas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que essa mensagem vá para outros lares, para outras famílias também. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém.